Fala, Rafa, tudo beleza, irmão? Como é que tá? Beleza, cara, tudo bem. Deixa eu ajustar aqui para não cortar minha cabeça. Show, também vou dar um tapa aqui. Aí, muito bom, cara, muito bom. Rafa, prazerão, cara, a gente finalmente poder falar junto aqui sobre um assunto tão pertinente, né, que é talvez o que as pessoas estão precisando de ouvir, que é indicações de como realizar o exercício de forma eficiente em casa. Então, eu queria primeiro te agradecer por ter aceitado participar dessa live conosco, através da Academia Wanda Bambir, nesse nosso projeto, que é a WB Live, e dizer que eu estou muito satisfeito de compartilhar esse momento com alguém que tem tanta experiência, né, que avançou de maneira aí pioneira nesse meio, que é o meio de difundir informação através da internet. Então, meu obrigado por você ter aceitado aí participar com a gente. Pô, Rafa, tá doido, cara. Eu que agradeço, uma honra vir aqui tentar contribuir, nem que seja um pouquinho, né? Mas eu acho que é o tema, assim, sobretudo o tema é bastante relevante, né? Ainda mais considerando, eu acho que, pelo menos do meu ponto de vista, eu não imaginava que a pandemia ou a quarentena, esse momento, né, de isolamento social demoraria tanto, duraria tanto, e pelo que a gente percebe também não vai acabar tão cedo, né, cara? Então, acho que cada vez mais a gente tem que ir tentando se aprimorar nas condições que dá. E uma delas é a pessoa que quer treinar, vai ter que treinar em casa, né? E aí, acho que a ideia do tema foi essa, né? Tipo assim, tornar eficiente, já que está em casa, como é que a gente consegue fazer o negócio ficar eficiente, né? Então, de verdade, obrigado pelo convite, uma honra conversar com você, um cara tão experiente, tão fera, tão gabaritado aí, uma grande honra para mim, viu? Cara, bom demais. E é isso que você falou, ninguém imaginava, né? A gente achou que ia ser no próximo mês, agora a gente já está achando que vai ser no ano que vem. Então, a gente tem que se preparar. Aquela pessoa que estava esperando a academia abrir no mês que vem, talvez agora ela vai ter que tomar alguns cuidados aí para começar a treinar de uma outra forma, talvez em casa, ou da forma que ele conseguir. Rafa, antes de mais nada, né, eu vou me apresentar aqui para as pessoas que possivelmente podem estar nos ouvindo, que não me conhecem. Meu nome é Rafael Almeida, eu tenho uma trajetória acadêmica muito parecida com a do Rafa. Eu também sou doutor na área de ciências do esporte. Eu segui alguns laboratórios que são um pouco diferentes dos que ele seguiu. Eu trabalhei com endocrinologia e posteriormente trabalhei com treinamento de força e me especializei em levantamento de pesos no Comitê Olímpico Brasileiro. Hoje eu sou treinador de levantamento de pesos, eu sou membro do grupo de pesquisa em saúde e desempenho da Universidade Federal do Maranhão, onde eu contribuo na escrita de artigos principalmente relacionados ao esporte, e sou membro da Associação Sul-Americana de Treinadores de Levantamento de Pesos. Então, entre os meus assuntos de interesse aí estão o treinamento esportivo e a promoção de respostas de força, resistência, flexibilidade, e hoje especificamente aqui nós vamos falar do que está relacionado ao fitness, que é hipertrofia e emagrecimento, né? Possivelmente os dois objetivos aí mais procurados por quem está em casa nos ouvindo. Vou deixar você se apresentar, Rafa, porque você certamente vai se apresentar melhor do que eu com relação aos detalhes, e aí a gente começa esse bate-papo. Show. Pô, o currículo do cara é quase um livro, né, cara? Mas vamos lá, vou ver se eu consigo me aproximar um pouquinho. Como o Rafa disse, né, nós fizemos um mestrado, foi a mesma turma, né, Rafa? Foi a mesma turma, exatamente. Fizemos mestrado na mesma turma, e aí depois eu não ingressei direto no doutorado, né? Eu fui fazer o doutorado lá em São Paulo. Lá na verdade, eu não queria fazer o doutorado, né? Eu estava a fim de fazer, mas aí surgiu uma oportunidade lá. Falei assim, porra, não vai ter como negar, né? Tava aquele estresse acadêmico, mas, enfim, concluí o doutorado, sou membro de pesquisa do Laboratório de Biomecânica da USP, né? Que é onde eu fiz o doutorado. Também coordeno um grupo de estudos na faculdade que eu dou aula, que é a Faculdade de Pitagos Betim, um grupo de biomecânica, e atuo, cara, como personal trainer, como docente de nível de graduação, pós-graduação, e rodo o Brasil dando curso. Agora, rodando bem menos, rodando muito mais online do que continua rodando, mas em casa, né? Isso mesmo, isso mesmo. Legal demais, Rafa. Bom, eu acho que uma coisa que eu acho que vale a pena a gente esclarecer aqui, Rafa, antes da gente começar a abordar os assuntos que a gente preparou hoje, propriamente ditos, assim, com relação ao direcionamento de para quem nós estamos falando, né? Uma coisa que eu reforcei bastante aqui ao longo de, sei lá quantas lives nós já fizemos aí nesse período, é que nós estamos falando para os profissionais de educação física, principalmente. Por que eu estou falando isso? Nada do que for dito aqui, pessoal, é uma indicação do que vocês devem fazer aí em casa sozinhos. Eu não estou aqui em nenhum momento da minha fala indicando que vocês devam sair dessa live e começar a fazer isso em casa. A minha indicação é: procure um profissional de educação física,
para ajudá-lo a realizar essa atividade. Essa é a pessoa que vai conseguir assumir a responsabilidade por você. Nós aqui vamos falar principalmente para esses profissionais, mas nós vamos falar para você também. Porque se você souber quais são as características dessa atividade que pode te levar ao resultado que você busca, você vai ter um pouco mais de ferramentas para poder cobrar isso do seu profissional e de si mesmo. Porque uma vez conhecendo o processo, fica mais fácil de você entrar nesse processo sabendo a que você vai ter que se submeter. Então eu queria deixar isso claro, Rafa, para que a gente não faça aqui nenhuma indicação que possa ser entendida como uma prescrição generalizada de treinamento. Porque não é a ideia. A ideia é a gente discutir isso. E aí, Rafa, uma das coisas assim, que eu acho que vale a pena a gente bater um papo, né, é o seguinte: o sujeito está em casa, provavelmente ele não tem acesso a equipamento, são poucas pessoas que têm o privilégio de ter uma academia em casa, como é o seu caso, ou de ter um equipamento específico, né, como é o meu caso, por exemplo, que coloquei lá na garagem a minha barra para treinar. A maioria das pessoas vai ter acesso a coisas muito simples. Uma bola, um bastão, um saco de arroz ou qualquer outra coisa que ele possa usar ali, mas que não seja um equipamento de musculação. Isso, de certa forma, direciona um pouco as atividades que essa pessoa vai fazer. E aí a primeira pergunta que eu queria te fazer é a seguinte, Rafa: como é que a gente pode escolher os exercícios que a gente vai utilizar como tarefa para poder treinar em casa? Show. Rafa, eu acho que é assim, cara, a escolha do exercício ela é determinante em casa, assim, como profissional de educação física, a gente tem que ter, e aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, né? A gente tem que ter ferramenta biomecânica para conseguir entender que com o peso corporal a gente teria que conseguir montar um programa de treino mais adequado para cada indivíduo, né? Então, primeiramente, a escolha do exercício tem que estar direcionada, como a gente sabe muito bem, às condições daquele indivíduo, né? Então, muitas vezes a gente está dentro da academia, a gente consegue manipular todas as variáveis de treino, trocar exercício por exercício, e em casa não vai ter tanto recurso, tanto equipamento, mas mesmo assim a gente tem que conseguir achar a melhor condição para aquele indivíduo. E aí eu acho que tem um ponto, Rafa, que eu sempre bato nessa tecla para o treino em casa. É a gente, na escolha dos exercícios, conseguir ponderar o que a gente tem de mais fácil para fazer em casa com aquilo que seria o mais equilibrado, vou usar essa palavra. Por exemplo, se vamos pensar exercícios, né, para peitoral, deltoide anterior e tríceps, por exemplo, se a gente pegar categorias de push-ups ali, né, os flexão de braço, apoio no solo, né, como queiram chamar, a gente pode fazer aquele exercício de diferente forma, com a mão mais afastada, com a mão mais junta, com um negócio aqui em cima do banco, perna no teto e, pode fazer de um monte de jeito. Aí quando você pensa em treino de dorsais, exercício para dorsais dentro de casa, já fica um negócio mais difícil você pensar numa gama tão grande de exercício com o peso corporal. Então o que eu vejo muita gente relatando o cara vai lá e coloca, vou fazer todos os exercícios que eu sei fazer. Desse que ele sabe fazer, tem lá 5 que envolve peitoral, deltoide e tríceps, e tem um que é o agachamento e não trabalhou nada de dorsais, assim como não deu nenhuma ênfase para posteriores de coxa. Lógico, exercitar é melhor do que ficar parado, mas se você puder, como profissional, pensar no equilíbrio, né, entre ali os pares antagônicos, né, eu acho que seria uma estratégia mais segura e mais adequada, né? Então, se eu vou fazer um trabalho de quadríceps, que envolva muito quadríceps, agachamento, sei lá, a fundo, por exemplo, eu tenho que ter algum trabalho para equilibrar isso no trabalho de posteriores de coxa, né? Então, acho que esse que é o caminho. Não tô especificando exercício, mas acho que a ideia toda principal é equilibrar isso, sabe? Eu acho que isso é determinante. Cara, eu acho muito legal a sua fala, porque ela levanta uma questão aqui que eu acho que diferencia muito o universo esportivo do universo do fitness. A gente sabe que a maioria das pessoas, elas estão ali na academia buscando uma resposta de hipertrofia, emagrecimento, quando muito, o que eles chamam de qualidade de vida, que ali está associado com eles, está associado para essas pessoas com a redução de fatores de risco ou com a melhora da sua percepção sobre si mesmo daquilo que ele é capaz de fazer. Algumas pessoas até chamam isso aí de mobilidade funcional, que seria a capacidade de realizar as tarefas diárias. Sim. E aí, quando a gente vai para um ambiente esportivo, a gente tem lá um objetivo. Eu vou dar um exemplo. O cara que pratica atletismo, corrida de 100 metros, ele tem um objetivo muito claro: correr o mais rápido possível. Perfeito. E quando a gente olha para o esporte, a gente vê que o esporte envolve muitas habilidades fundamentais
que na maioria de nós, devido à nossa cultura e à forma como a gente vive, vão sendo perdidas ao longo da vida. Então eu e você aí agora, nós estamos sentados numa cadeira, que não é uma posição natural do ser humano, conversando, provavelmente com algumas musculaturas relaxadas, nós estamos recostados aqui, e isso faz com que a gente, ao longo da vida, de anos escolares, sentado em cadeiras, a gente perca habilidades fundamentais, que é, por exemplo, agachar profundamente. E permanecer agachado naquela posição pelo tempo que for necessário. E aí, Rafa, quando você fala dessa questão de equilibrar cadeias, eu concordo plenamente com o que você está falando, e parto do seguinte princípio. Existem basicamente 4 movimentos fundamentais, né? Agachar, tirar um objeto do chão, elevar um objeto acima da cabeça, que seria empurrar um objeto, e puxar um objeto. É isso que a gente faz. A gente puxa e empurra coisas, a gente tira objetos do chão, a gente agacha e levanta. E existem exercícios que são básicos dentro do universo do treinamento que produzem todas essas ações. E aí, para esse sujeito que está começando em casa agora, talvez apenas tentar fazer isso, por exemplo, tentar realizar um agachamento com o peso corporal, sem sobrecarga nenhuma, já vai ser para ele um estímulo gigantesco de treinamento, porque ele já tem a flexibilidade reduzida, ele já não tem mais tanto equilíbrio como ele tinha quando era criança, e isso para ele já vai representar ali uma carga de treinamento significativa, seja o objetivo hipertrofia ou emagrecimento. Então eu acho legal essa colocação, porque sai um pouco do universo de pensar o músculo em si, e Sim. a gente retorna para o universo de pensar o movimento. No movimento. Eu acho que nos ajuda a trazer isso para a vida, né, para a nossa realidade. Então eu só queria fazer essa ponderação. Sim. Não, e aí, Rafa, sobretudo, assim, as pessoas, a gente tem que ver o seguinte, né, que tinham muitas pessoas, pelo menos as conversas que eu tenho com colegas da área e tudo, é que tinham muitas pessoas que não praticavam exercício físico, e dado todo o apoio da mídia agora, o tempo inteiro falando da importância do exercício físico, além de não reabrir as academias, como acharem que isso não é uma prioridade, né? Não vem ao caso agora, mas fala para fazer exercício físico, que é importante para a imunidade e tudo mais. Então eu vejo que tem muitas pessoas que nunca praticaram exercício e estão começando a praticar agora. E dentro Sim. de casa, muitas vezes, sem um acompanhamento de um profissional, né? Então, e aí volta ao que você falou. Pô, entre a pessoa fazer um exercício, pensando no, se eu trabalhei tanto de quadríceps, tanto de posteriores, eu acabei de falar agora, ou se eu trabalhei tanto de peitoral e trabalhei de dorsais, entre ficar nessa minúcia toda, para um cara que é iniciante, talvez ele movimentar já seja suficiente. Né? Exatamente. Então, e aquilo para ele é uma carga gigantesca, né? Como seria para nós treinar com peso. Perfeito. E aí eu entro aproveitando o gancho, e aí vem para nossa live, para o título da nossa live, né? O que seria, na sua opinião, o que seria treinar eficiente? Que eu falei isso aqui, mas o que na sua opinião seria tornar o seu treino eficiente, treinar de maneira eficiente dentro de casa? É legal porque, assim, né, quando a gente analisa a palavra eficiência em si, né, Rafa? Eficiência está relacionada à quantidade de trabalho por quantidade de energia utilizada. Ou seja, se você utiliza pouca energia para produzir uma grande quantidade de trabalho mecânico, você é um motor eficiente. Isso é um conceito clássico. Só que quando a gente está falando eficiente aqui, a gente está falando de uma maneira mais holística, que seria mais ou menos assim, como treinar de maneira a atingir o seu objetivo com os recursos que você tem disponível nesse momento dentro de casa. Então é isso que a gente está querendo dizer aqui hoje. E dentro desse contexto, eu elenquei aqui na minha cabeça 2 objetivos que são muito comuns, que eu já até citei aqui para vocês, que é a resposta de hipertrofia e de emagrecimento. E aí, Rafa, eu queria só fazer um complemento com relação a uma coisa que a gente mencionou aqui antes, que é esse problema que a gente tem de equilibrar cadeias com o peso corporal, principalmente em relação a membros superiores, com relação à cadeia anterior e à cadeia posterior. Sim. E aí eu queria levantar uma questão legal aqui, que é a gente esquece do potencial de treinamento de um tipo de ação muscular que a gente praticamente não prescreve mais. Eu vejo raríssimas vezes as pessoas prescrevendo isso, que é a ação isométrica. A gente sabe, assim, tem inúmeros estudos da década de 80 que mostram o potencial da ação isométrica em gerar respostas de força e hipertrofia. O problema é que essas respostas elas estão associadas ao ângulo que está sendo treinado. Mas se você está em casa e você tem tempo disponível, nada te impede de mudar o ângulo. Então, Pensa comigo.
Já pensou em tirar uma caixa do chão e segurar essa caixa inclinado à frente, como se você fosse sair com ela para caminhar mesmo? Sim. A demanda posterior que isso tem para membros superiores, principalmente com relação à grande dorsal, trapézios, romboides, redondo maior, são musculaturas que ajudam na sustentação do tronco. Agora imagine que você tem aí na sua casa, por exemplo, uma barra, um parapeito, uma grade, e que você possa segurar nessa grade e fazer uma força isométrica ali de extensão por alguns segundos. Uma força máxima contra uma resistência insuperável. Isso, por exemplo, é um estímulo adequado para provocar respostas de força e hipertrofia, que te permite treinar sem implemento nenhum, e aí a gente pode extrapolar isso para todas as outras cadeias. Porque eu queria só lembrar que a gente esquece do exercício isométrico, né? Quando ele está aí disponível para a gente poder trabalhar. Perfeito, show de bola. Estou falando aqui de coisas como carregar caixa, fazer força máxima contra uma resistência insuperável. A gente sabe que isso não pode ser feito de qualquer maneira. A gente está aqui conversando, mostrando para as pessoas possibilidades, e aí eu queria, nesse contexto, te perguntar o seguinte: quais são os cuidados, na sua opinião, que uma pessoa deveria tomar ao pensar em iniciar uma atividade em casa? Antes mesmo da gente pensar na eficiência daquilo, vamos pensar na segurança. Como é que seriam esses cuidados? Tá. E aí, Rafa, eu vou voltar na pergunta que eu te fiz, né? Falando o ponto de vista da biomecânica agora, né? Você falou da visão do que seria eficiência, né? Do ponto de vista mecânico, né? Energético, na verdade. Mas pensando do ponto de vista biomecânico, uma das análises que a gente tem para definir o que é eficiência seria você conseguir um resultado, atingir um resultado pensando em desempenho, com menor risco de lesão ou menor possibilidade de lesão, né? Então, do ponto de vista biomecânico, a gente sabe que o cara ele queria emagrecer, por exemplo. O cara quer emagrecer, reduzir na balança lá 40 quilos, por exemplo. Em um ano o cara conseguiu fazer isso. Só que quando o cara fez isso em um ano, ele desenvolveu lá uma lesão na condromalácia grau 4. Porra, isso será que foi tão interessante assim? Né? Então, o lance da eficiência, acho que permeia por aí, sabe? Você conseguir o resultado que você quer, mas você conseguir manter a sua integridade física. Né? Lógico, quando estamos falando de voltado para o esporte, alto rendimento, a figura muda um pouquinho. Mas pensando no fitness, eu acho que tem que ser ponderado isso. Se o treino foi realmente eficiente ou não, né? Por essa perspectiva também. E aí, respondendo, Rafa, eu acho que assim, na definição dos exercícios, né? O que a gente tem que tomar de cuidado? Sobretudo, como eu já falei, enxergar as características do indivíduo. Então, um erro muito grande que eu vejo de início de treinamento, para quem está em casa, assim, por exemplo, o cara vai fazer um agachamento, né? E o cara, como você bem falou, a pessoa há muito tempo sedentária não consegue agachar, não agacha. E essa pessoa, por algum motivo, ela viu lá que quando você faz o agachamento profundo é a melhor estratégia para trabalhar glúteo máximo, por exemplo. E esse cara, de um dia para o outro, que nunca agachou, ele vai cismar de agachar profundo e vai perder todas as curvaturas fisiológicas da coluna e vai aumentar a força de desalhamento na região lombar e tudo mais. Então, uma das coisas que eu acho determinante é cuidado com a sua coluna. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria relacionado a alinhamentos articulares. Eu não sei se esse seria a melhor nomenclatura, mas preservar os alinhamentos articulares, né? Então, por exemplo, se eu vou fazer um agachamento, além de olhar para minha coluna, olha para o meu joelho. Será que o meu joelho está aproximando um do outro, né? E lá no nosso treino, lá nós temos um bom exemplo de quem faz isso, né, Rafa? Muito bem. Né? Bom, então, será que essa pessoa está aproximando o joelho, que a gente chama de valgo dinâmico, ou se ela está aproximando um joelho e não o outro joelho? Então, preservar os alinhamentos articulares. Isso eu acho que, assim como eu estou falando de posicionamento de escápula, todas as estruturas articulares. E isso, Rafa, eu acho que esse cuidado, que parece que é besteira. O cara fala assim, mas eu estou agachando, com peso corporal, eu estou agachando completo, perdendo a curvatura fisiológica, não tem problema algum. Só que, se a gente imaginar que aquela pessoa está fazendo esse movimento inadequado hoje, aí faz um mês, mas a pandemia vai acabar em um mês. E não vai acabar, parceiro. E já está durando aí, vai durar até o final do ano, o cara vai continuar treinando errado. Esse errado, todo dia um pouquinho, pode ser uma bomba relógio que quando chegar no final do ano, que se ela não for voltar presencial com você, vai ter algum problema sério. Então, acho que esse é o lance. A gente conseguir enxergar eu chamo assim de desalinhamentos articulares, para você não gerar torques indesejados nas articulações. Né? Então, acho que é por aí. Isso aí me faz pensar em um comentário, Rafa, que é o seguinte: a gente já teve essa conversa, não sei se você vai lembrar. O universo do treinamento,
Porque o que a gente faz no fitness, o que as pessoas fazem na academia, o que elas fazem em suas casas, na verdade é um fragmento do universo esportivo. Ou seja, a gente tira algumas coisas lá do universo esportivo e aplica na população para aquilo provocar nessa população alguma resposta. Mas o universo esportivo, ele é muito mais amplo do que o que a gente faz lá no fitness. E uma dessas conversas que a gente já teve é o seguinte, esse universo ele se divide basicamente em dois mundos. O mundo do movimento e o mundo do planejamento. Então, nesse momento aqui, a gente está conversando sobre o mundo do movimento. É como que essa pessoa pode se movimentar de maneira a atingir o seu objetivo com segurança. E aí, cara, isso retorna para mim uma coisa que, pelo menos na minha graduação, foi muito negligenciada aí, né, na formação que eu tive, que é o que eu vou chamar aqui provisoriamente de técnica. Ou seja, quando você vai realizar um exercício agachamento, existe ali para aquele exercício, quando a gente está falando de tentar extrair do sujeito o melhor que ele tem a oferecer, um conjunto de fatores para que ele possa fazer isso de forma eficiente e segura. No meu trabalho de doutorado, eu realizei o exercício agachamento. Então eu fiz um levantamento de tudo que se podia fazer com relação ao agachamento para que ele fosse eficiente e seguro. E eu vou falar aqui algumas coisas. Por exemplo, a gente vê nas academias, ou até em casa, o pessoal colocando a almofadinha lá nas costas. O cara ele vai fazer o agachamento, ele pega a barra, ele sente um desconforto ali e ele coloca uma almofadinha. Ele acabou de eliminar uma parcela importante da técnica de agachamento, que é o back hack. O que é o back hack? É a ativação da musculatura da cintura escapular para poder fazer uma sustentação da barra, aumentando a rigidez dessa cadeia posterior e transmitindo para a barra a força que vai ser aplicada pela sua perna lá no chão. E Sim. Isso vai descendo. Você tem essa estrutura de back hack, você tem uma estrutura técnica para o tronco, que seria a extensão torácica, mantendo as curvaturas fisiológicas. Você tem um ritmo pré-determinado de movimentação da articulação do quadril e do joelho. O joelho tem que estar realizando ações, como, por exemplo, a rotação externa, com uma força de abdução isométrica, para poder sustentar essa posição que você falou, evitando o valgo dinâmico. E existe uma dinâmica do movimento. Esse movimento excêntrico ele tem que ser controlado até certo ponto, a transição tem que ser rápida e a concêntrica tem que ser explosiva na maior velocidade possível. Eu acabei de dar para vocês aqui um exemplo de um agachamento técnico. Pessoal, Sim. Você vai conseguir fazer isso sozinho em casa? Não vai. Você vai precisar de contratar o Rafa para poder te ensinar como fazer isso. Você vai precisar de contratar um profissional para poder monitorar isso através de uma avaliação. Então é o seguinte, pessoal, isso que você levantou, Rafa, eu acho muito importante, porque isso tem que estar contido dentro da bagagem do treinador, do professor, do personal trainer, que é o domínio do universo do movimento. E aí, né, trazendo lá para o meu universo do levantamento de peso, como a gente faz essas coisas com muito peso, faz muito rápido, faz em amplitude muito grande, lá não se admite o errado. O errado não existe. Na verdade, o que a gente faz é avaliar as condições do aluno. Você passou por esse processo lá comigo no início, e a gente vai com esse aluno só até onde o corpo dele permite. Então, se ele não tem flexibilidade suficiente para agachar completo, mantendo as curvaturas fisiológicas, não vai agachar completo. Se ele não tem flexibilidade para sustentar uma barra acima da cabeça, não vai sustentar a barra acima da cabeça. E você vai primeiro desenvolver tudo aquilo que é necessário para ele ficar nas posições que ele precisa para poder treinar. E em casa, pessoal, é a mesma coisa. Show. Então, Show. Eu até me perdi aqui na pergunta. Eu não sei se eu te pergunto ou você... Não. E aí, Rafa, olha só. Voltando, né, já que você falou de dois mundos, né? Um pensando no movimento e um no planejamento, eu vou voltar no que você tinha falado anteriormente, né? Que a gente pode pensar em dois meios, né? Ou dois resultados esperados dentro do meio fitness. Que um deles é hipertrofia, né? E o outro é o emagrecimento. Aí eu queria que você dissertasse, mano. Abre a caixa de ferramenta agora e fala aí quais são os fatores que determinam aí a hipertrofia e o emagrecimento. Agora, meu amigo, agora eu vou sentar aqui, vai. Eu acho que a primeira coisa legal aí, Rafa, é o seguinte. Uma primeira coisa que precisa ficar claro para todo mundo que está ouvindo a gente. Quando a gente busca hipertrofia, a gente tem em mente imagens que foram colocadas na nossa cabeça ao longo de muitos anos que não correspondem ao que você vai atingir treinando força para a hipertrofia. Então, quando você pensa em Arnold Schwarzenegger, só um exemplo, e outros, você não vai atingir aquilo. Porque aquilo ali foi construído utilizando outros fatores que sabidamente podem mais te prejudicar
do que te ajudar. Então vamos voltar para a hipertrofia que você consegue através do treinamento. Essa, pessoal, ela é relativamente limitada. Quando a gente pega, por exemplo, um trabalho científico que faz uma análise do perfil morfológico de natural bodybuilders, que são atletas que se pressupõem que não estão utilizando nenhum hormônio exógeno para aumentar sua massa, um atleta mais ou menos da minha altura, de 1,80 m, ele pesa 80, 85 quilos com 4, 5% de gordura. Ou seja, você não vai pesar 120 quilos. Isso aí não existe. Isso aí só existe num outro universo. Então, o potencial de geração de hipertrofia, ele não é tão grande como se imagina. A gente estima, Rafa, que por volta de 3 anos de treinamento, se você treina de maneira correta pensando nisso, você vai ter atingido o seu potencial máximo. E aí você vai sustentar aquilo ali pelo tempo, né, à medida que sua vida passa. Sim. A força é um pouco diferente. A força ela depende muito mais de fatores neurais. A gente já sabe que a hipertrofia ela explica a força entre 6% e 20%, ou seja, é muito pouco. A força ela se desenvolve muito mais através de adaptações do sistema nervoso do que de adaptações periféricas da musculatura esquelética. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar com vocês. O segundo ponto, que eu acho legal, é que as pessoas elas entram na academia e pensam assim, ou hipertrofia ou emagrecimento. É como se fossem coisas completamente dissociadas. Boa. Mas ambas... Essa é uma pergunta que eu ia fazer, vai. Ambas fazem parte de um processo. E esse é um processo em que uma coisa pode contribuir com a outra. E aí, para poder explicar isso um pouco melhor, eu vou falar do que é o emagrecimento. Algumas pessoas perguntaram aqui, né? Fazer aeróbico é bom, é ruim? Essa é a pergunta clássica. Faço aeróbico ou não faço? O que eu faço para emagrecer? Pessoal, inclusive, muita gente acha que só vai emagrecer se fizer aeróbico, né? Exatamente. Quando, na realidade, a gente tem que imaginar o seguinte. Vamos pensar numa pessoa, não vou nem dizer obesa, não, mas vamos pensar numa pessoa com sobrepeso. Aquela pessoa, ela não atingiu o sobrepeso da noite para o dia. Primeiro ponto. Ou seja, dentro da vida daquela pessoa, dentro de um contexto multifatorial, existem ali diversas variáveis que estão contribuindo para que ela acumule energia no tecido adiposo ao longo da vida. Entre esses fatores podem estar não dormir adequadamente, permanecer sob estimulação estressora por muito tempo, com o aumento da secreção de cortisol, se alimentar com alimentos que favorecem a deposição de gordura, alto índice glicêmico, excesso de carboidrato, alimento industrializado, todos esses fatores, eles são inflamatórios e eles vão depositando gordura ali no seu corpo. Como é que a gente reverte isso? Primeiro ponto, não é da noite para o dia. É muito importante que isso fique claro. Segundo ponto, não depende só do exercício, pessoal. O cara, Rafa, o cara adquire um sobrepeso ao longo de, igual eu falei, né? Adquire isso ao longo de anos e quer resolver em um mês. Ele quer resolver de dezembro para janeiro, para ele ir para o carnaval, para ele ir para a festa dele lá. Não tem jeito. Isso aí não tem jeito, pessoal. Desculpa te cortar. Então, vamos lá. Vamos retornar isso aqui para a nossa realidade. O que eu posso fazer, então, para poder reverter isso? A primeira coisa é pensar na sua vida e tentar fazer o caminho contrário. Eu não vou entrar aqui no mérito da alimentação, mas eu vou entrar aqui em 2 fatores. Primeiro, descanso. Eu vou dar só um exemplo para você poder entender. Rafa, se você dorme 5 horas continuamente em sono profundo, na 5ª hora você tem um pico de secreção do hormônio do crescimento, que é um hormônio altamente oxidativo, que aumenta a utilização de gordura no seu tecido adiposo para poder realizar todos os processos de restauração do seu corpo. Se isso não acontecer, você não vai ter essa energia utilizada durante a sua noite. E, consequentemente, você vai acumular peso. Isso é um exemplo. Então, o cara que tem noite de sono, que acorda toda hora, tem sono leve, qualquer barulho o cara acorda, esse cara, ele provavelmente está acumulando gordura porque ele não está usando a energia que ele precisaria durante o sono para poder restaurar o seu sistema. Agora, vamos entrar no exercício, e só dar esse exemplo. O exercício, pessoal, a gente tem que analisar o nosso metabolismo, ou seja, o nosso motor, ele fica funcionando 24 horas. Como é que a gente pode fazer para esse motor queimar mais lenha? O exercício é um exemplo. Ele pode te fazer queimar mais energia de 2 maneiras. Durante a atividade em si, bem como através do excesso de consumo de oxigênio provocado depois do exercício. E aí eu vou falar para vocês aqui o que aumenta isso. Primeiro, exercícios multiarticulares. Então, se você fica lá na academia fazendo flexão de punho, panturrilha, rosca direta, você devia trocar isso por agachamento, levantamento de terra, arranque e arremesso. Segundo, velocidade de movimento. Eu não sei se você já teve contato com esse grupo, Rafa, que é o grupo do Mazzetti.
em 2007, ele publicou um trabalho muito interessante. Ele mostrou que, quando você faz ações concêntricas explosivas, você gasta mais energia do que em ações controladas, mesmo com o tempo sob tensão menor. Por quê? Porque a requisição energética, ou seja, a taxa de requisição, aumenta. E isso faz com que o consumo ele seja elevado. Então, ações concêntricas explosivas têm um alto potencial de consumo energético. Terceiro ponto, pessoal, dano muscular. Toda vez que você danifica os seus músculos com sobrecarga mecânica, com peso, você vai precisar restaurar aquilo e aquilo gasta energia. E olha só que interessante, quanto maior a amplitude de movimento, maior o dano. Porque a gente sabe que a gente tem fibras musculares que se tensionam de forma diferente em ângulos diferentes. Ou seja, se você passa por todo o arco articular daquela estrutura, relembrando, como o Rafa falou, conservando as suas curvaturas fisiológicas com segurança, você vai ter possibilidade de causar mais dano no tecido e, consequentemente, impactar o seu consumo energético, tanto durante quanto depois. Então, eu dei aqui exemplos de coisas que podem ser utilizadas para poder impactar o seu metabolismo. Só que não é só isso, né, pessoal? Só te cortando um pouquinho, Rafa, sabe que eu sempre falo assim, cara? Eu junto, meio que resumindo tudo que você falou aí, quanto mais você conseguir desequilibrar o seu sistema, mais ele vai ter que se virar para se reequilibrar, para restabelecer a homeostase. Então, pô, se você gerou dano muscular, pensa o quanto que o seu sistema vai ter que se virar para conseguir recuperar aquele tecido, né? Então, e esse é só um vai, te cortei de novo. Não, e você está certo, pô. Depleção de reservas energéticas, dano muscular, Rafa, inclusive fadiga central. A fadiga central, ela gera um excesso de consumo de oxigênio. Quando a gente tem que pensar muito, quando você tem que se concentrar naquela tarefa, você tem um aumento de frequência cardíaca, mesmo não realizando tarefa nenhuma, que está relacionado a um consumo energético aumentado. Isso acontece muito no levantamento de peso, porque tem até uma frase de efeito que é o seguinte: jamais toque uma barra sem intenção de realizar aquilo com a maior velocidade possível, com a maior perfeição possível. Então é uma brincadeira, mas ela é verdade. Por quê? Porque no levantamento de peso, como é um gesto automatizado, você tem que pensar muito antes daquilo para que aquilo saia dentro do que se espera naquele programa motor. Mas aí, voltando aqui para o emagrecimento, o que as pessoas mais esquecem, Rafa, na minha opinião, é de que o que mais aumenta o seu consumo energético é o aumento da sua massa muscular esquelética. Não tem coisa que gasta mais energia no seu metabolismo basal do que ter massa muscular. Ou seja, se você treina para aumentar a sua massa muscular, você mantém uma dieta que seja no mínimo equilibrada com aquilo que você gasta, e você se concentra em manter o seu alimento livre de industrializados, com baixo impacto na secreção de insulina, você vai conseguir, aos poucos, aumentar o seu consumo energético e, consequentemente, ir diluindo essa reserva que está no seu corpo na forma de tecido adiposo. Então, assim, são basicamente todos os mecanismos que podem contribuir para a geração de resposta de emagrecimento, compilados em uma única coisa: treine força. Quando você treina força de maneira adequada e você tem as respostas para isso, se você equilibra com a sua dieta, você vai emagrecer. Então, basicamente, é isso. E aí vem aquela pergunta, né, Rafa? Eu vejo isso muito, né, cara? O pessoal... É um comentário, não é uma pergunta, é um comentário, assim. O pessoal faz muito assim: não, se eu quero emagrecer, volta. E por incrível que pareça, cara, eu vejo isso muito, infelizmente, entre os nossos colegas ainda, né? O cara, quando ele quer emagrecer, tem que fazer 3 de 20. Quando ele quer hipertrofiar, ele tem que fazer 3 de 8, 3 de 9. Pô, 9 não, ninguém faz 9. É 3 de 8, ou 10, ou 12. Então quer dizer que se o cara fizer um treinão brabo, de 4 de 8, todo exercício, e ele for para emagrecimento, esse treino não funciona para ele. Será que não funciona realmente? Porra, você vai fazer 8 repetições com uma magnitude de carga altíssima, de peso, na verdade, altíssimo. Será que isso não pode ser interessante para a hipertrofia? Então, sabe o que é legal? Quando a gente começa a analisar, quando a gente começa a observar o que já acontece. Porque eu acho que você tem a mesma percepção que eu. A gente começa a estudar, e aí num determinado momento a gente percebe que a gente não pode falar nada que não seja fundamentado cientificamente. A gente aprende isso. E aí, a partir daí, a gente só começa a fazer afirmativas de coisas que a gente leu em trabalhos científicos. Então, eu não vou afirmar nada que eu não consiga sustentar como trabalho científico. Mas eu vou pedir uma licença poética aqui para a gente poder começar a observar o que acontece. Vamos olhar para o que acontece. Já está lá acontecendo. Não tem ciência ali, mas aquilo está acontecendo.
No caso do levantamento de peso, você tem atletas que treinam, como você falou aí, séries de 3 repetições. Não existe mais que 3. Não existe mais que 3. Se a gente fizer 4, é volume alto. 4 é cardio. 5, então, é maratona pra gente. E aí você vai analisar o perfil morfológico desses atletas. Quando você observa, né, as médias feitas com atletas competitivos, o percentual de gordura de homens fica entre 6% e 7%, com a massa muscular no limite para aquela categoria de peso. Mulheres ficam entre 13% e 15%, que já é um percentual muito baixo para mulheres. E você acha que esses caras estão fazendo aeróbico? Você acha que esses caras eles sobem numa esteira? Cara, esses caras só levantam peso. E aí eu quero só relatar uma coisa legal aqui, Rafa. Eles só levantam peso, mas eles levantam grandes quantidades de massa, em velocidade máxima intencional, em amplitude completa, usando exercícios multiarticulares. Ou seja, eles só levantam peso, mas eles fazem tudo o que é necessário para poder aumentar o consumo energético deles ali. Não pensando nisso, mas isso acaba acontecendo de maneira indireta. É consequência, perfeito. Perfeito. É isso aí. E aí, Rafa, a gente está aqui, né, divagando aqui numa conversa mais filosófica do treinamento, só que vamos trazer isso, retornar isso para a realidade de quem está em casa. Às vezes em casa, só com o peso corporal, o sujeito ele vai ter dificuldade de criar. Porque quando você tem um implemento, fica fácil de usar aquelas técnicas que já estão estabelecidas, né? O treinamento de força ele existe há mais de 100 anos. Essas técnicas elas já foram pensadas por muitos anos. Mas quem está em casa, Rafa, como é que você acha que esse cara ele pode fazer para poder aumentar a carga de treinamento daquele exercício dele através do uso da biomecânica? Como é que ele pode pensar o movimento para poder aumentar essa carga de treinamento dele? Show. Rafa, uma delas você já falou, né, cara? Que é a velocidade. A velocidade, querendo ou não, você está falando de cinemática, você está falando de variável biomecânica, né? A gente controla com o planejamento de treino, mas não deixa de ser uma variável biomecânica, né? E aí a gente tem esses fatores que você falou, que quando você aumenta, você tem um aumento de velocidade, né? Ele realiza o exercício em velocidade explosiva, como você explicou perfeitamente, mas também tem o inverso, o que funciona muito bem também, que é você realizar o exercício ou sem velocidade, no caso de isometria, que você mesmo citou, ou realizar o exercício com a velocidade lenta, pensando mais no tempo sob tensão. O quanto que eu vou ficar mais tempo sob tensão. Então eu posso manipular a velocidade de diferentes maneiras. Pode ser velocidade alta, pode ser velocidade lenta para pensar no tempo sob tensão, e pode ser sem velocidade, pode ser parada em isometria. Então a ideia é você conseguir estressar um músculo de alguma maneira. Então essas pensando na velocidade, são algumas estratégias, né? Além disso, pensando bem biomecanicamente agora, uma delas é você pensar no braço de momento de resistência, né, cara? Né? Então, por exemplo, né, você vai fazer uma prancha abdominal. Muito bem, você está lá com, sei lá, os pés no chão, a prancha mais básica, né? Os pés no chão, o braço mesmo na vertical e o antebraço apoiado. Poxa, se você está achando isso muito difícil e você quer regredir na dificuldade do exercício, não vou usar nem intensidade, mas dificuldade do exercício, você apoia o joelho no chão. Vai ficar muito mais fácil, porque você diminuiu o braço com momento de resistência. Ah, mas tá fácil. Eu com o pé no chão e o antebraço no chão, está fácil. Joga o seu antebraço para frente um pouquinho, você vai aumentar o braço de momento de resistência. Você jogou o braço para frente. Ficou muito fácil, em vez de colocar o antebraço, coloca a mão no chão. Vai ficar muito mais difícil, né? Um outro exemplo, que aí já entra numa outra variável, que também pode ser chamada de variável biomecânica, que é, se eu utilizar os recursos de instabilidade para o indivíduo que está dentro de casa, pode ser uma boa estratégia. Então, eu vou voltar para a prancha. O cara está fazendo uma prancha com os dois antebraços apoiados e os dois pés apoiados. Está muito fácil? Levanta um dos pés. Vai gerar uma instabilidade e isso vai gerar vai necessitar de um controle motor maior, mais músculos ali em contração para conseguir estabilizar e isso vai aumentar a dificuldade. Ficou fácil ainda? Com o pé levantado? Levanta uma das mãos agora. Fica em apoio cruzado. Foi mal. Foi aqui. Voltou. Show. Só um antebraço e um pé apoiado. Quero ver. O bicho vai pegar. Né? Então, essa é uma estratégia. Né? E aí, Rafa, voltando no braço, no momento de resistência, saindo da instabilidade, tem eu acho que uma figurinha que eu tentei. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu não consigo fazer isso, não. Não dá para anexar a figura com a live compartilhada. Não dá, vacilei. Foi mal. Então, assim, pessoal, imagina o seguinte, vou dar só um exemplo, né? Imagine o que seria o que eu falo de braço no momento de resistência, né? Imagine a seguinte situação, a pessoa vai fazer um agachamento, e nesse agachamento ela vai fazer um agachamento mais básico, sem invenção de moda, né? Então ela vai agachar, como o Rafa falou muito bem, com todas as técnicas certinho, agachando para baixo, ponto.
e ela vai ter um certo avanço do joelho. Quando ela faz esse certo avanço do joelho, ela vai ter um torque aumentado para o joelho, assim como também existe um torque para quadril. Show de bola. Só que se porventura, imagina que eu estou dentro de casa e eu quero continuar utilizando o meu agachamento como ferramenta de treino, e eu quero trocar um pouquinho a prioridade agora, eu quero tirar um pouco do torque que era para joelho e jogar mais torque para quadril. Bom, em vez de permitir que durante o meu agachamento eu avance meu joelho, eu começo a agachar jogando agora, né, o quadril para trás, a bunda para trás. Eu vou diminuir o torque para o joelho e vou aumentar o torque para o quadril. Ah, Rafa, mas aí eu vou aumentar o torque para a coluna também, o que pode ser lesivo. Aí que volta lá você escolher para quem você vai fazer isso, né? Mas se você aumenta, né? Se você aumenta o torque para quadril e para coluna, você tem que lembrar que os paravertebrais vão estar sofrendo mais ali, vão estar sendo mais exigidos, assim como o glúteo vai estar sendo mais exigido. Então você pode pegar o mesmo exercício, se você agacha avançando o joelho ou agacha jogando o quadril para trás, você consegue mudar, nem que seja um pouquinho, a prioridade, né? Então acho que isso aí é uma... Cara, muito bacana isso. Assim, isso vai de encontro exatamente ao que eu penso. Eu acho que tem pontos legais para a gente poder discutir aí. São três, na minha visão. O primeiro deles é o seguinte. Tudo isso que você citou está relatado na literatura, né, pelo conjunto de professores que atuam lá no UFMG, que são as variáveis estruturais do treinamento. Você citou aí pelo menos duas, que é o posicionamento dos segmentos corporais e a trajetória do movimento. Então, vou pegar como exemplo a flexão, que foi o que você citou lá no início. Se você faz uma flexão com o pé e a mão apoiada no chão, você vai ter um ângulo, né, uma trajetória de movimento. Se você apoia o pé numa superfície mais alta, você vai ter outra trajetória de movimento. Se você apoia a mão numa superfície mais alta, uma terceira. E isso ainda pode ser variado fechando e abrindo as mãos. Ou seja, você tem muitas possibilidades de interferir nesse torque gerado nas articulações, utilizando o posicionamento dos segmentos corporais e a trajetória do movimento como ferramenta biomecânica para criar esses exercícios. E isso me leva a um pensamento que vai me permitir responder a pergunta da hipertrofia. Que eu não sei se você viu, eu não respondi da hipertrofia, não. Deixei ela para o final. De emagrecimento, é para fechar com chave de ouro, isso mesmo. Que é o seguinte, como é que a gente consegue hipertrofia em casa, então? Cara, a primeira coisa que, para mim, abriu a minha mente com relação à resposta de hipertrofia é a seguinte. Tem um trabalho do professor Valmor Trícoli e do Carlos Obrinovich, se eu não me engano, de 2004, que eles investigaram o seguinte. Uma pessoa ia treinar só agachamento. Então, no primeiro mês ele faz 4 séries de agachamento, no segundo mês ele faz 8, no terceiro mês ele faz 12, depois ele faz 16, ou seja, vai aumentando o volume, mas é sempre agachamento. Tá. E o outro grupo de pessoas vai variar a tarefa. No primeiro mês ele faz 3 séries de agachamento. No segundo ele faz 3 de agachamento e 3 de leg. O outro lá está fazendo 6. Tá. No terceiro mês ele faz 3 de agachamento, 3 de leg, 3 de avanço, de lunge. O outro lá está fazendo 9. E assim sucessivamente. Ele vai aumentando a variabilidade da tarefa. O que ele observou? Ele observou que quem faz só agachamento, aumenta mais a força no agachamento. O que é óbvio, porque a força ela é neural, ela é específica da tarefa treinada. Perfeito, então, se você quer ficar forte, você tem que treinar aquela tarefa na qual você quer ficar forte. Agora, o que ele mostrou foi que a massa muscular ela aumentou de maneira muito mais heterogênea no grupo que treinou os exercícios variados. Ele mediu em 3 pontos, ele mediu numa porção proximal, medial e distal, e ele verificou que essa hipertrofia ela aconteceu em vários pontos, embora na magnitude ela tenha sido a mesma. Olha só que legal. O grupo que treinou agachamento aumentou uma certa área lá gigantescamente, mas só aquela área. Então ele só teve resposta de hipertrofia nas unidades motoras, nas fibras que são inervadas pelas unidades motoras que são ativadas naquele movimento. Tem que falar certo, senão o pessoal dá uma arretada aqui. Exatamente, exatamente. O outro grupo teve uma resposta, Rafa, muito mais distribuída. O que, para quem quer uma resposta de hipertrofia pensando no fitness, é muito mais interessante. Sim. Que é uma resposta percebida como sendo mais harmoniosa. Sim. Pessoal, a hipertrofia ela é altamente regionalizada, ou seja, ela só acontece naquela fibra que é tensionada durante o exercício. Quer ter resposta ótima de hipertrofia? Varia o exercício ao máximo. Quanto mais você variar as suas tarefas, maior chance você tem de tensionar fibras que estão em músculos, por exemplo, que têm ângulos de penação multipenados, que você não consegue estimular só numa direção. Por exemplo, o glúteo.
Então, assim, você vai precisar de ser criativo. Se você quer hipertrofia, você vai precisar de vários planos, vários ângulos, várias trajetórias, muitos exercícios. Esse é o primeiro ponto. E aí, qual que é o mínimo, né, que se precisaria fazer para poder atingir esse objetivo? Para responder essa pergunta, eu preciso dizer que parece que, pelo menos em indivíduos treinados, não tem outra forma de atingir resposta ótima de hipertrofia senão atingindo a falha, independente do peso. No meu estudo, por exemplo, eu investiguei pessoas treinados, né? Treinados. No meu estudo, por exemplo, eu investiguei 30% de um RM versus 80%. Ou seja, são cargas de treinamento completamente diferentes. Quem treina a 30% faz 100 repetições, cara. É ficar lá uma vida. 7 minutos de tempo sob tensão. Quem treina a 80% faz 6, 8, às vezes 10. Fica lá alguns segundos treinando. Resposta de hipertrofia, igual. Igual para todo mundo. Foi até a falha, a resposta é igual. E aí tem um trabalho que eu gosto muito de citar, que é o trabalho da Cameron Mitchell, de 2012, que ela investigou uma série até a falha versus 3 séries até a falha. Tá. Uma mesma resposta de hipertrofia que 3. Olha só que legal. Com uma série por exercício até a falha, você consegue atingir resposta ótima de hipertrofia naquelas fibras que estão sendo tensionadas naquele exercício. Opa, criamos aqui uma estratégia. Então, qual que é a nossa estratégia? É tentar usar a maior quantidade de peso possível que você tiver disponível aí para poder reduzir esse tempo sob tensão, fazer uma série até a falha e variar a tarefa. Isso parece simples, né? Mas envolve uma série de preparações antes, relacionadas à atividade preparatória, porque ir até a falha envolve uma preparação das suas articulações para que você tenha espaço articular para se movimentar e não tenha ali um acúmulo de dano tecidual, como, por exemplo, o Rafa fala muito bem, que é talvez uma diminuição do espaço subacromial, dependendo do exercício que você vai escolher, você pode acumular dano ali, mas de um modo geral é isso. E aí, Rafa, só para fechar, não tem peso em casa, não consegue treinar com peso. O Rafa já deu aqui indicações de como resolver. Você vai criar exercícios ali que te coloquem em posição desvantajosa. Mesmo assim, não foi suficiente. Isso me remete a um trabalho de um grupo, se eu não me engano, é Tanimoto e Ishii. Eles publicaram isso em 2007. Eles começaram com um negócio que chamava Kaatsu Training, que é aumentar a pressão da musculatura para reduzir a oxigenação, e eles conseguiam uma resposta de hipertrofia lá, principalmente em idosos. Mas esse trabalho foi dando origem a outros que mostraram o seguinte: se a intensidade, se a magnitude da tensão mecânica é baixa, aumentar o tempo sob tensão te leva a respostas ótimas de hipertrofia. Então, fazer devagarzinho, isométrico, vai fazendo aquilo ali até você não aguentar mais. Aumenta a amplitude de movimento. Não aguentou mais? Pode ser que você tenha atingido a falha, pode ser que você tenha respostas ótimas de hipertrofia. Então, aqui de maneira bem resumida, né, eu falei de todos os fatores que estão relacionados até o momento com as respostas de hipertrofia. Uma coisa é mecanismo, né, Rafa? Eu não quero entrar em mecanismos aqui. Eu estou falando para vocês da tradução desses mecanismos na carga de treinamento, que seria o segundo mundo do treinamento esportivo. É como você elaborar esse movimento para poder produzir essa resposta. Show de bola. E aí, Rafa, só para não complementando, né, só fazendo um adendo aí, pequeno, você falou sobre a tensão, né, que a hipertrofia é desencadeada pela tensão que você consegue gerar na fibra, né? E aí, olha que interessante, né? Nós podemos trabalhar isso de duas maneiras. Ou você trabalha com magnitude de tensão, que é o que você falou, se tem peso, mete peso e executa por velocidade, ou o tempo sob a tensão. Então, veja que você tá girando ali em volta da tensão gerada sobre a fibra, né? E aí, olha que interessante, Rafa, fazendo um paralelo, o pessoal muitas vezes pergunta isso, né? O que é, pensando nos exercícios que a gente pode fazer em casa, eu quero trabalho de glúteo, o que é melhor? Qual que eu faço? Agachamento ou elevação pélvica? E aí, fazendo um paralelo com isso que o Rafa falou, gente, pensa assim, se você for pensar no braço no momento de resistência e como vai estar o seu músculo em cada condição, nós vamos ver o seguinte: no agachamento, quando você está lá embaixo, né, ou quando a coxa está paralela ao chão, é um instante onde você tem o maior braço no momento de resistência para o quadril. E nessa condição, o seu glúteo está mais alongado, está mais tensionado. Em contrapartida, na elevação pélvica, quando você sobe, quando você chega lá em cima, é a hora que você tem o maior braço de momento de resistência, ou seja, a maior dificuldade. E nessa hora o seu glúteo está encurtado. Então, a gente tem que parar com essa ideia de que existe o melhor exercício. Se você pensa no fitness, você tem que pensar o seguinte: como que eu posso complementar o meu treino, como o Rafa falou do estudo do Valmor, né, do Triclo, do professor lá,
como que eu posso complementar? Então, em vez de excluir exercício, uma vez de excluir ferramentas da sua caixa, comece a incluir ferramenta na sua caixa para você saber como que você vai, né, montar o seu quebra-cabeça para cada aluno. Você começar a pensar, isso não serve, por fim, em casa é fazer apoio no solo, push-up e agachamento e acabou. E ferrou na parada. Aqui, essa conversa aí deu até briga no passado aí, né? Back squat versus hip thruster. Agora, a pergunta que, desde a primeira vez que eu vi essa discussão, acho que isso aí aconteceu em 2016, a primeira pergunta que eu fiz, cara, por que tem que ser só um ou só outro? É isso. Assim, isso não existe, cara. Por que não eu tenho que escolher um lado? Tipo assim, isso é religioso, eu vou ter que escolher aqui a religião do agachamento ou a outra. Isso aí não faz sentido para mim. Agora, outra coisa que você me chamou... Se fosse para você defender, você ia defender fortemente, pensando no levantamento de peso, ele defendeu o agachamento, né? Então, porque para nós é específico lá para o que a gente faz. Mas já tem um trabalho, Rafa. Agora eu não vou me recordar o autor, porque não é um trabalho que eu só li o resumo, mas é um trabalho que comparava o agachamento versus o hip thruster em algumas variáveis que para nós são importantes. Velocidade de corrida, altura de salto. E a gente percebeu... A gente percebeu que... se eu não me engano, cara. Exatamente, é do grupo dele. Quando você precisa de tarefas que são horizontais, como por exemplo um chute no taekwondo, um salto horizontal, o hip thruster ele tem maior correlação com o aumento da força dessas tarefas. Então assim, calma lá. Nós, do levantamento de peso, nós temos uma demanda que é vertical. Então para nós, tudo que for vertical nos ajuda. Agora, se você tem uma demanda que é horizontal, como é o caso do chute, etc., como eu citei, cara, o que te impede de usar outro exercício? E aí você citou uma coisa que eu até nem ia explorar aqui não, mas eu quero mencionar para que quem tenha interesse depois estude, que é a curva comprimento-tensão. Você precisa de entender que tem fibras que elas vão estar ativas no maior comprimento e tem fibras que só vão estar ativas no menor comprimento. E elas precisam ser tensionadas ao longo de todo esse espectro da amplitude de movimento. Inclusive, tem um trabalho agora recente, 2019, mostrando que é o trabalho do Brad Schoenfeld. Agachar em amplitude completa aumenta mais a sua massa muscular lá do glúteo. Aumenta mais a força do que agachar em amplitude parcial. Porque completa é melhor? Não, porque você estressa mais unidades motoras, mais fibras ali. Sim. Então, quanto maior for a amplitude, maior a sua chance de estimular todas as unidades motoras e, consequentemente, as fibras que são responsáveis por aquele movimento. Então, só para completar a sua resposta aí. Show de bola, Rafa, show de bola. Inclusive, acho que tá bom, né? Só um paralelo, rapidinho. Pode falar. No curso lá, né, que eu fiz lá de musculação, cara, eu tenho uma aula de um módulo que eu gasto falando sobre relação comprimento-tensão. Porque eu acho que isso, legal cara, se o cara demais. quer entender de exercício, ele precisa, cara, saber isso. Não tem condição do cara pensar em exercício, fitness, o que seja, treinamento, se não entender isso, né? Porque disso aí vai vir muito mais outras coisas. E aproveitando do gancho agora para falar de curso, né? Você tem um curso seu que vai rolar quando? Fala aí, mano. Cara, é o seguinte, eu acabei de dar agora, né, um curso de introdução ao levantamento de peso, para quem está interessado nisso. Foram 3 módulos, esse curso encerrou agora, então assim, é até uma pena, né, porque é um curso mais voltado para as pessoas que querem trabalhar com levantamento de peso, mas tem muita teoria do treinamento lá, tem muita coisa aplicável ao universo do fitness, e algumas pessoas que fizeram para poder usar isso como ferramenta no fitness. O segundo curso que eu vou dar agora, vai ser no dia 25, é um curso que se chama Treinamento de Força, Hipertrofia e Emagrecimento. Eu vou mostrar para vocês como utilizar tudo isso que eu falei aqui de forma organizada para poder provocar essas respostas. Não somente em um programa de treinamento, mas também ao longo do tempo, no modelo de planejamento longo prazo. Porque quando você monta o programa perfeito, você resolveu um problema. Aquilo ali vai mostrar a resposta por algumas semanas. O segundo problema é como continuar provocando respostas de hipertrofia e emagrecimento no longo prazo. Então esse curso, Rafa, ele vai ter esse objetivo. Vai ser um curso ao vivo, ele vai acontecer no dia 25 às 15 horas. O link para inscrição está na bio do meu Instagram, mas vou dar uma dica para vocês. Para os membros do meu grupo do Telegram, eu vou dar um desconto substancial. E esse grupo do Telegram, pessoal, não é um grupo que eu vou ficar dando bom dia lá para vocês, mandando florzinha. Lá eu publico artigos científicos relacionados ao treinamento de levantamento de peso e o esporte de um modo geral. Então lá tem artigos sobre nutrição, sobre biomecânica, sobre treinamento. Esses artigos do agachamento que eu falei aqui, Rafa, estão lá sobre as técnicas de como realizar o agachamento. Então se você entrar lá, você vai ter um acesso a um link que vai te dar um desconto para se inscrever nesse curso.
E lá, nesse grupo do Telegram, eu também tenho algumas aulas que eu disponibilizei lá para vocês gratuitamente, para vocês entenderem um pouco sobre como que eu trabalho. Então, fica o convite para vocês para conhecerem o meu perfil. Se vocês percorrerem lá, vocês vão perceber que eu deixo lá várias informações relacionadas a tudo isso que a gente conversou aqui. Espero que vocês gostem. E fica o convite também, Rafa, para você, se tiver com tempo livre, para poder participar lá com a gente, que eu acho que vai enriquecer demais a gente discutir isso aí. Show de bola. No mais, cara, agradeço muito a oportunidade da gente bater esse papo. Agradeço a Academia Wanda Bambirra, né, que mediou aí a nossa conversa, que eu acho que foi muito legal. Do início da pandemia até aqui, a gente vem fazendo um trabalho que é de conscientização, de levar informações para as pessoas, e a gente não podia, talvez, atingir um auge de maneira melhor do que essa conversa que a gente acabou de ter aqui agora. Então, eu estou muito satisfeito, fico feliz de poder dividir isso com você e quero só agradecer. Travou aí, Rafão? Aí, vamos ver se volta. Eu tenho que agradecer. Voltou. Agora voltou. Rafa, eu que tenho que agradecer o convite, verdadeiramente, assim, fico muito honrado. Quero agradecer a Academia Wanda Bambirra, né, por disponibilizar o espaço aqui para ficar me aturando por mais esse tempo que eu ouvindo falar de biomecânica. E eu acho que é isso, cara. Eu acho que quanto mais a gente conseguir contribuir, né, passar informação para a galera da nossa área, né, eu acho que é o que a gente pode fazer nesse momento. E queria agradecer a todo mundo que está aqui. Assim, tem seguidores meus aqui, seguidores seus aqui. Eu quero agradecer a todo mundo. Porque, além de tudo, né, tem muita live rolando, Rafa, ao mesmo tempo, né? E muita live boa rolando ao mesmo tempo. E a galera, por optar por estar aqui com a gente, eu sempre falo isso, por optar por estar aqui, me aturando aqui mais um pouquinho. Então, eu fico muito feliz, muito lisonjeado. Obrigado mesmo, gente. E amanhã tem aula às 15h07 no meu YouTube lá.